Nesse vídeo, a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre amido. Amido é a principal reserva energética, né, dos vegetais. E a gente está falando sobre sementes, e semente tem ali sua reserva energética, né, no caso dos cereais, o endosperma, no caso ali das leguminosas, são os cotilédones. E lá a gente encontra o amido, e o amido, dentro de um grânulo de amido, vai ter diversas cadeias de glicose. Né? O amido é um polissacarídeo, é formado por cadeias somente de glicose, que é o monossacarídeo. E essas cadeias, dentro desse grânulo de amido, eles podem ser lineares ou podem ser ramificadas. Lineares a gente dá o nome de amilose e as ramificadas de amilopectina. E esse grânulo de amido ele pode ser formado por uma quantidade X ali de amilose e Y de amilopectina. Né? Então tem uma variação. Essa variação pode ser conforme a espécie, milho é uma coisa, arroz é outra, e a gente está falando de amido, não vamos ficar preso ali em cereais, né? Por exemplo, batata, né? Que não é um cereal, o amido da batata, ele vai ter uma quantidade de amilose e amilopectina diferente do amido do arroz, beleza? Isso na cozinha a gente vê quando a gente quer, por exemplo, engrossar molho. Tenta engrossar com fécula e tenta engrossar com maisena. Você vai ver que vai característica diferente. Por quê? Quantidade de amilose e amilopectina. Basicamente é isso. Além da espécie, a gente tem também variedades. Por exemplo, a gente tem arroz, que como a gente estudou, é 2% ali de amilose, ou pode ter 30%, 28% de amilose. E também o tempo de armazenamento altera a quantidade de amilose e amilopectina. Né? A amilopectina é formada por diversas cadeias ramificadas, que se forem quebradas, vai formar cadeias lineares, ou seja, vai aumentar a quantidade de amilose e diminuir a quantidade de amilopectina. Bom, essa proporção de amilose e amilopectina, ela vai afetar demais na funcionalidade do amido, que é gelatinização. Então, o que é gelatinização? O amido, ele está lá, cristalizado naquela forma do grânulo das cadeias de glicose, e aí ele ama água, ele é tarado com água, extremamente higroscópico. E ele vai absorver água, e quando você dá temperatura, ele, além de absorver água, ele vai segurar e formar uma rede entre glicose e água, que aí vai formar um gel, uma gelatinização. No primeiro momento você tem um aumento da viscosidade, ou se você colocar muito, ou quando abaixa a temperatura, as cadeias elas começam a se encontrar e você começa a quase solidificar o que antes era líquido. Né? Bom, a amilose e a amilopectina, elas possuem características diferentes quando a gente fala de gelatinização. A amilose forma géis mais rapidamente, você necessita de menos temperatura para gelatinizar, quando a gente fala de amilose. Porém, a amilose forma géis mais instáveis. Já a amilopectina, você precisa de mais temperatura para você poder gelatinizar, porém ela forma géis mais estáveis. A estabilidade está ligada à retrogradação do amido. O que é a retrogradação do amido? Então, como eu falei, para fazer gelatinização, nós precisamos de temperatura. Gelatinizou. E aí, qual a temperatura? Daqui a pouco a gente fala que é a temperatura de gelatinização. Mas depois que gelatinizou, vai abaixar a temperatura. Quando abaixa a temperatura, essas cadeias de glicose que estão... tem uma rede que tem amilose, amilopectina e água no meio, essas cadeias querem se reencontrar, voltar ao seu estado original ali de cristal, né? Se encontrar amilose com amilose, amilopectina com amilopectina, e aí tem água no meio. Então, quando abaixa a temperatura, essas cadeias começam a tentar rearranjar. Esse rearranjo das cadeias de glicose, que vão, consequentemente, expulsar água, a gente dá o nome de retrogradação do amido. As amiloses, elas possuem uma força maior para fazer esse rearranjo, para se encontrarem mais facilmente. Por isso, elas vão acabar expulsando água mais facilmente. Então, forma um gel instável, porque ele vai perder água. Se você formou o gel e a água fica ali, aquele gel não tem alteração, então você está tendo um gel mais estável, que acontece com géis formado por amilopectina.
porque vai acontecer a retrogradação, mas vai demorar mais tempo. Quanto mais baixa a temperatura, mais rápido também vai ocorrer a retrogradação do amido. Então, quando a gente falou de gelatinização, a gente precisa de temperatura. Qual temperatura? TG, tá? Temperatura de gelatinização. Temperatura que eu necessito para 90% dos meus grânulos de amido gelatinizarem. Legal. Bom, como eu falei, a amilose ela gelatiniza mais facilmente. Então, grãos com mais amilose possuem um TG mais baixo. Grãos com mais amilose possuem uma temperatura de gelatinização mais baixa, tá? Em torno ali de 55, 70 graus, tá? Enquanto grãos com mais amilopectina precisam de mais temperatura para gelatinizar. Então o TG é um TG mais alto, tá? A amilose, como eu falei, além da temperatura mais baixa, ela gelatiniza facilmente, ela consegue segurar mais água. Então, grãos, por exemplo, grão de arroz, tá? Com mais amilose, ele, além de cozinhar mais rápido, você gasta menos energia, né? Você tem maior rendimento, ele consegue absorver mais água. Então, você consegue, tá? Sair ali, tá? 1 kg de arroz, arroz cru, você vai ter, tá? Maior rendimento depois dele cozido se você tiver mais amilose. Beleza? Falou!